Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Como é bom podermos, reunidos como igreja, louvarmos a Deus, cantarmos sobre a salvação, sobre o poder de Cristo que nos lava de todo pecado. Hoje estaremos fazendo a introdução no livro de Josué. Ainda não será a exposição, não começaremos a expor o livro, mas uma introdução sobre aquilo que o livro trará a nós. Convido você, então, a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio 34, versos 7 a 9. Veremos nesta introdução ou abertura do livro de Josué as características do soldado de Cristo. Deuteronômio 34, versos 7 a 9. A palavra de Deus diz assim: Moisés tinha 120 anos quando morreu. A sua vista não havia se escurecido, nem ele havia perdido vigor. Os israelitas choraram por Moisés durante 30 dias nas planícies de Moabe. Depois disso, terminaram os dias do pranto, do luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, pois Moisés lhe havia imposto as mãos. Assim, os israelitas obedeceram a ele e fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Amado Deus, obrigado mais uma vez por sua palavra, bendita, santa, perfeita, inerrante, alimento para as nossas almas. Nesta noite, mais uma vez, o Senhor seja glorificado e cada coração transformado. Possamos, ó Deus, sair daqui decididos a sermos bons soldados de Cristo. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Devemos entender um pouco o contexto do livro de Josué. Josué, ele foi um auxiliar de Moisés. Moisés, líder do povo hebreu, viveu aproximadamente no ano 1300 antes de Cristo e foi escolhido por Deus para liderar o povo hebreu para fora do Egito até a Terra Santa. De todos os profetas da Bíblia, apenas sobre Moisés é dito: e o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Este texto está em Êxodo 33, 11. Contudo, o tempo de Moisés havia chegado. Eram já 40 anos servindo ao Senhor na liderança do povo. Moisés estava com 120 anos e o Senhor estava para chamá-lo. Moisés não entraria na terra prometida, porque havia desobedecido uma ordem do Senhor. No entanto, isso não fez com que até o último momento, até os seus últimos dias, estivesse em comunhão com Deus. Na verdade, Moisés é chamado para subir o monte, e ali ele pode contemplar toda a terra prometida. E o texto diz que Moisés morreu ali, e o próprio Senhor o sepultou. Moisés esteve em companhia de Deus até o seu último momento, mas foi um líder que preparou um sucessor. Josué, ele seguia Moisés, era um discípulo de Moisés, fez parte dos 12 espias enviados por Moisés para ver a Terra Santa,
E somente ele, Josué e Calebe, retornaram com esperança e fé de que o povo de Israel poderia conquistar aquela terra. Josué, então, sucedendo Moisés, à indicação do próprio Senhor Deus, supervisionou a conquista da terra prometida, Canaã, e também a distribuição da terra para as tribos de Israel. No entanto, ainda que o chamado de Josué fosse semelhante ao chamado de Moisés, e o seu ministério muito parecido com o de Moisés em muitos aspectos, Josué era completamente diferente de Moisés. Moisés era um doutor, versado, havia sido treinado e havia estudado no palácio de Faraó. Era filho da filha de Faraó. Moisés era um legislador e conduziu o povo a conhecer a lei de Deus para que pudesse obedecê-la. No entanto, Josué era um militar. Josué era um general, um homem versado em guerras. Inclusive, a primeira vez que vemos o nome de Josué na Bíblia, Moisés o está enviando para uma batalha. Um líder substituindo o outro, com características distintas para um tempo diferente do povo de Deus. Enquanto o povo havia recebido a lei, construído o tabernáculo, realizado a partir de então todos os ofícios sacerdotais, religiosos, Josué agora levaria esse povo a guerras, a conquistas, até a terra prometida. O nome Josué, no hebraico, ele é um nome semelhante ao de Jesus no hebraico. Jesus é um nome grego, Josué hebraico, mas o nome é o mesmo. E o significado do nome de Jesus, de Josué, é: o Senhor salva, ou o Senhor é salvação. E de uma certa forma, meus irmãos, veremos no livro de Josué que este general, este homem de guerra, que conduzirá o povo à conquista da terra, representa, de alguma forma, cada soldado de Cristo, representa cada um de nós. No dia 26 de junho de 1870, Spurgeon, príncipe dos pregadores, o mais famoso pregador batista, considerado o último dos puritanos, pregou um sermão baseado em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 2 e 3. E os versículos dizem assim: o que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinarem a outros. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. O que quero, meus irmãos, trazer nesta noite é uma reflexão sobre como podemos ser bons soldados de Cristo, assim como Josué foi um bom general de Deus. Algumas características podemos encontrar na palavra de Deus a respeito de um bom soldado de Cristo. E a primeira característica que podemos ver é que um bom soldado é leal ao rei. Vamos repetir? Um bom soldado é leal ao rei. Um soldado não é alistado no exército para desfrutar da vida neste mundo. Ele é alistado para servir ao rei. Quando você pensa num soldado, ou traz à sua mente a imagem de um soldado, você traz também à mente a posição em que esse soldado se encontra, provavelmente numa guerra, numa frente de batalha, numa trincheira. Dificilmente alguém pensaria num soldado com um guardanapo nas mãos, sentado para um banquete. Não. A imagem que temos de um bom soldado é um soldado que esteja preparado,
que esteja armado, que esteja vigilante e pronto para a batalha. Mas, para alguns cristãos, parece que a figura de um bom soldado de Cristo não envolve isso. Alguns acreditam que para ser um bom soldado de Cristo, basta crer nele. Basta um dia ter confiado em Cristo como Salvador, vir à igreja nos dias de culto e pronto. Se estabeleceu ali um bom soldado de Cristo. Outros ainda acreditam que o aprofundamento nas leituras, principalmente de livros, é uma maneira de se tornar um bom soldado de Cristo. Mas uma leitura sem um fim prático, uma leitura sem uma aplicação para a vida, não tornará o cristão um bom soldado de Cristo. Um cristão é um soldado. Isso significa que ele está disposto a dormir fora do seu conforto. Por vezes o soldado sai do seu país e então invade um país inimigo e ali, longe da sua casa, longe do seu conforto, longe da sua cama, ele se encontra para a batalha. Um bom soldado, então, não se importa com esse conforto. Um bom soldado é aquele que estabelece a sua vida a partir do serviço ao rei ou do trabalho para Cristo. Como é ser um bom cristão, meus irmãos? A partir desta imagem. Ser um bom cristão não é colocar a vida cristã de comunhão com Cristo em segundo plano e encaixar essa vida aos compromissos e relacionamentos que já temos diariamente. Não. Um bom soldado de Cristo faz o inverso. Ele adapta a sua vida, transforma a sua vida, os seus relacionamentos, as suas práticas, para que possam ser condizentes com a sua condição de ser um soldado de Cristo. A sua vida, então, é moldada a partir do seu serviço ao Senhor, e não o serviço ao Senhor moldado a partir da sua vida. Não, eu vou servir a Deus quando sobrar tempo. Não, eu vou contribuir para a obra de Deus quando sobrar dinheiro. Sim, eu vou para a igreja quando eu estiver mais animado. Bom soldado de Cristo não pensa assim. O soldado, quando pensamos nele, é um homem prático, um homem que tem um trabalho a fazer. Ele não perde tempo com coisas pequenas, porque essas coisas pequenas podem custar a sua vida. As roupas de um soldado, seu uniforme, são roupas que estão sujas, amassadas, porque ele não foge da batalha. A sua arma está marcada de pólvora, porque ele usa na frente de batalha, e as suas botas estão encharcadas de lodo, porque ele não permanece no mesmo lugar, ele não está acomodado. Essas são coisas que marcam um bom soldado, um soldado prático. No último censo que aconteceu no Brasil, se eu não me engano, em 2010, uma novidade surgiu. Cristãos ou crentes não praticantes. Nós já tínhamos ouvido falar em católicos não praticantes, mas pela primeira vez achou-se um grupo de crentes que se designavam não praticantes. Isso é uma contradição de termos, meus irmãos, porque um soldado em batalha não praticante será morto pelo inimigo, inevitavelmente. Quando um crente diz que ele não é um praticante, na verdade ele está dizendo que espiritualmente está morto. O soldado, então, é um homem de ação. O cristão, como soldado, ele enfrenta um grande inimigo. E o nosso inimigo não são as pessoas,
não é carne, não é sangue. O nosso inimigo são as hostes espirituais nas regiões celestiais. Lutamos para desbravar o terreno do inimigo e desta maneira arrancar das mãos dele escravos para que se tornem livres em Cristo. Não foi o que cantamos? Livres, eu sou livre. Livre em Cristo, e o soldado não está satisfeito com a sua liberdade apenas, mas luta e batalha para a liberdade de outros. O soldado, ele possui um seu redentor divino, que é o seu rei. E para ele, Jesus é tanto Senhor quanto Deus. No momento em que se alista para o exército de Deus, o soldado declara como Tomé declarou: Senhor meu e Deus meu. O soldado cristão, então, não apenas reconhece Jesus como rei, mas o seu coração está cheio de devoção a esse rei. Nada pode trazer mais alegria do que servir ao seu rei, do que ouvir o nome do seu rei. Nada pode trazer mais alegria do que lembrar quem Jesus é, o supremo general, o Filho de Deus, o maravilhoso conselheiro, o Deus poderoso. O soldado permanece na batalha, firme como bom soldado de Cristo, porque também se lembra daquilo que Jesus fez. E ele batalha as batalhas espirituais, se lembrando do amor que Cristo derramou na cruz por ele, se lembrando do sangue puro de Jesus a escorrer, a pingar naquele solo para que pudesse perdoá-lo. O soldado se lembra que este mesmo Jesus derrotou os inimigos de Deus quando ele ressuscitou ao terceiro dia. Vencendo a morte, concedeu a vitória sobre a morte a todos aqueles que se alistam no seu exército. O bom soldado de Cristo também permanece firme e é leal ao seu Senhor, porque se lembra que ele está no céu. E Cristo, entronizado à direita do Pai, continua amando os seus, intercedendo por eles, clamando ao Pai. Meus irmãos, um bom soldado de Cristo, então, ama Jesus, porque pertence a Ele completamente. E um bom soldado de Cristo não ama apenas Jesus, o Rei, mas ele ama também os demais soldados que foram alistados pelo Rei, que são irmãos e conservos do Rei. E ele os ama e por eles batalha. E quando encontra um dos soldados ao seu lado, ferido ou caído, se levanta para rapidamente retirá-lo daquele lugar. Cuida dele. Um bom soldado de Cristo cuida das feridas de outros soldados de Cristo. E isso demonstra lealdade ao seu rei. Um bom soldado de Cristo ama uma certa bandeira, a bandeira do Evangelho. Porque é nesta bandeira que está firme a sua fé, a fé que uma vez foi entregue aos santos. E ele então se alegra, tanto por causa do Evangelho, que dedica a sua vida a ele para preservá-lo nesse mundo. Acima de tudo, um bom soldado de Cristo ama a coroa do seu rei e a causa do seu mestre. Diante dessas características de um bom soldado leal ao rei, eu pergunto a você: tem sido assim com você? Veja, eu sei que é assim com muitos. Há muitos cristãos que são bons soldados de Cristo. E peço a Deus que esta marca, a lealdade, esteja em todos nós. Mas essa é apenas a primeira característica. Porque um bom soldado de Cristo também é obediente
ao Rei, ao seu Cristo. E essa é a segunda característica. Vamos repetir: um bom soldado de Cristo é obediente ao Rei, que é Cristo Jesus. Quando pensamos em obediência ao Rei, algumas perguntas precisamos fazer para a reflexão. Primeira delas: será que temos feito a vontade do Rei? Reflita sobre isso. Mais importante até do que responder essa questão é responder uma outra. Será que queremos saber a vontade do Rei? Meus irmãos, é muito triste quando alguns que se dizem servirem ao Rei eterno, estarem alistados no exército de Cristo, quando essas pessoas preferem deixar partes da Bíblia que não lhes são convenientes de lado, preferem esquecer textos que confrontam a sua vida, exigindo mudanças, preferem esquecer ou preferem não ler. O fato é que um soldado que não se dá o trabalho de ler as ordens e as instruções do seu general pode ser considerado suspeito, inclusive, de intenções amotinadas. Pode ser considerado suspeito de traição, porque a desobediência ocorre principalmente quando não se tem o desejo de conhecer a vontade do seu rei, seu supremo general. Quando nós olhamos para o livro de Josué, nós podemos perceber isso claramente. Certa ocasião, após algumas vitórias, não é? Diante de batalhas, Josué, então, derrota Jericó. E ali foi uma vitória maravilhosa. Porém, o Senhor havia dado uma ordem. Os soldados não deveriam tirar despojo nenhum de Jericó, pois tudo deveria ser dedicado ao Senhor. Então, um homem, Acã, olhou ali algumas coisas que o agradaram e pensou: isso me serve. E talvez Acã tenha pensado: olha, não tem problema, é só uma coisinha à toa, não é possível que isso vai trazer algum problema. E Acã escondeu aquilo que a Bíblia chama de anátema da batalha. O fato é que a desobediência de Acã levou o exército de Israel a sofrer uma derrota vergonhosa quando atacaram a cidade de Ai. Isso está lá no capítulo 7 de Josué. Mostrando, meus irmãos, que um bom soldado de Cristo é obediente, até mesmo nas pequenas coisas, e sabe que uma grande derrota poderá vir se ele não atender às orientações do seu supremo general. Numa outra ocasião, gibeonitas se apresentam diante de Josué e então enganam Josué, dizem que são de uma terra muito distante e pedem a Josué para fazerem uma aliança, sem consultar a Deus, sem buscar o conselho de Deus. Josué, ele atendeu ao pedido. E aquela aliança fez com que 5 reis entrassem em guerra contra Israel. Por vezes, meus irmãos, falhamos em ser bons soldados de Cristo quando negligenciamos as suas ordens. Ou quando duvidamos que aquilo que Ele nos orienta, aquilo que Ele nos diz a fazer, seja de fato algo bom para nós. Por isso é tão pertinente o texto que lemos na introdução do culto, Josué 1:9. Não te ordenei isso? Esforça-te e sê corajoso. Não tenhas medo nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Por que obedecemos ao Rei? Não é porque achamos que Ele está certo, é porque somos fiéis e leais. E mesmo quando não entendemos, obedecemos.
Obediência não é uma virtude de segunda categoria. É por isso que Jesus disse que, se você me ama, ele disse aos discípulos, então guardem os meus mandamentos. E o próprio Senhor, através de Samuel, também disse que ele prefere obediência ao sacrifício. Então, meus irmãos, um bom soldado de Cristo é um soldado leal, mas também é um soldado obediente. Terceira característica, um bom soldado de Cristo possui paixão pelo serviço ao rei, paixão pela conquista. Nenhum soldado vai para a guerra pensando assim, bom, nós vamos para essa guerra, mas é provável que vamos perder a guerra e vamos para essa guerra, mas vamos perdê-la. Não. Um bom soldado vai para a guerra ansioso pela vitória. Ele deseja conquistar o inimigo, deseja conquistar, deseja ter vitória. E, meus irmãos, assim acontece com o soldado de Cristo nesse mundo. Porque a sua batalha contra o inimigo das nossas almas é uma batalha feroz. E o seu desejo é tirar das mãos desse inimigo aqueles escravizados que caminham para a perdição eterna. Por isso, para o bom soldado de Cristo, ganhar almas é a coisa mais preciosa que ele pode fazer. Inclusive, está pronto para sofrer ou morrer como um soldado de Cristo, para que vitórias em batalhas aconteçam. Um bom soldado de Cristo, então, é aquele que se desprende, que foge das coisas que o embaraçam, das ambições desse mundo, para que, enfrentando o inimigo, conquiste vitórias, ganhando almas para Cristo. A paixão de um bom soldado de Cristo é o Evangelho. E aqui, meus irmãos, devemos compreender que todos os momentos da nossa vida estamos em batalha, ok? Quando você vai na padaria comprar o pão da tarde e a atendente pega o pão para você e a menina do caixa recebe o seu dinheiro, ali você está diante de uma batalha. E se você entra mudo e sai mudo e não fala nada de Cristo, o inimigo venceu a batalha naquele dia. Quando você atende o seu celular, é um parente, é um conhecido, é alguém, e naquela conversa não há nada de Cristo, aquela batalha foi perdida mais uma vez. Porque o Senhor nos colocou, meus irmãos, neste mundo, e como Jesus orou em João 17, não para que o Pai nos tirasse do mundo, porque aqui, nesse campo de batalha, nas oportunidades que Ele nos concede, é aquelas mais simples. Estão as batalhas que enfrentamos para que Satanás perca mais um. Porque uma semente que é plantada não pode ser retirada se for plantada em solo fértil. E a questão é que não sabemos qual solo é fértil, qual solo não é. Por isso nós plantamos em todos. E o Senhor há de dar o crescimento e frutificar nos corações que Ele mesmo preparou. Por isso, aproveite a oportunidade. Nosso grande general nos deu uma ordem: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Não ouvi, vamos de novo? Ide por todo mundo. Foi uma ordem? Ou ele disse, quem quiser ir por todo mundo e pregar o Evangelho, fique à vontade? Foi uma ordem que os bons soldados fazem diante da ordem. Sim, Senhor. Ok? Ide e pregai. Sim, Senhor. Eu obedeço. Um bom soldado de Cristo, então, anseia por obedecer ao seu Supremo General. E persevera diante do desânimo, e continua trabalhando diante das dificuldades, até que, finalmente, esteja diante do seu Senhor. Mas a quarta característica de um bom soldado de Cristo
é a perseverança nos combates pelo rei. O bom soldado não sabe como ceder, ele não pode recuar. E, meus irmãos, é esse tipo de piedade que precisamos ter na igreja. Crentes no Senhor Jesus que estão dispostos a avançar, mesmo que haja dificuldades, mesmo que haja problemas, mesmo que por vezes a ação do inimigo seja feroz, porque são aqueles que são bons soldados de Cristo, que de fato farão com que o reino do Senhor neste mundo seja estabelecido. A piedade do cristão deve ser firme, resolvida, perseverante, para que a igreja avance e o reino de Deus seja estabelecido. Mas infelizmente, muitos estão exaustos. São aquelas pessoas que conhecem o Evangelho, então chegam ao topo, querem trabalhar para o Senhor, e fazem grandes coisas, e abrem mão de seu tempo, muitas vezes de recursos, para estar na obra de Deus, mas o tempo passa. E aquela tarefa parece ficar difícil demais para eles. E aquelas pessoas que eram tão piedosas, de repente, mal se interessam por Deus. Não é isso que vemos muitas vezes em jovens que se juntam à igreja, estão animados por algum tempo, demonstram fervor e depois esfriam. Infelizmente, não é apenas com jovens que acontece, e entre os mais experientes também. Há tantos, meus irmãos, que já foram tão diligentes, tão ousados na obra de Deus, tão corajosos, mas que de repente se afastam, de repente enfraquecem, e de repente não se preocupam com o soldado ferido ao lado. O que impede de sermos diligentes no serviço ao Senhor? Será que Cristo nos concedeu uma licença para nos aposentarmos em uma facilidade em glória? Será que Ele nos isentou do serviço e da ordem, ide e proclamai o Evangelho, ide e fazei discípulos? Será? Devemos ter cuidado, muito cuidado. Há um texto no livro de Josué, é Josué 24:15. É um texto muito conhecido. Se tiver aí para julgar na tela, eu gostaria que lêssemos juntos. Josué 24, verso 15. Você pode abrir também a sua Bíblia aí. Josué 24:15. É um texto bastante conhecido. Muitas vezes repetimos esse texto, mas nos esquecemos de ver o contexto dele. 24:15. A letra ficou bem pequenininha, né? Vamos tentar. Josué 24:15. Vamos juntos? Mas, se vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis. Se os deuses a quem vossos pais, que estavam além do rio, cultuavam, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. A frase mais conhecida agora: mas eu e minha casa cultuaremos o Senhor. Sabe quando Josué disse isso? Josué já estava muito idoso, próximo dos dias da sua morte. Josué morreu com 110 anos. Meus irmãos, Josué teve uma vida como soldado de Cristo. E no fim da vida, perto de encarar a morte, ele diz: mas eu e a minha casa cultuaremos o Senhor. Às vezes a gente acha que Josué disse isso quando estava jovem, não é? Cheio de energia, força, empolgado. Não.
Josué, como um bom soldado de Cristo, perseverou os combates do rei até o fim. O povo cambaleava. Josué disse: eu e a minha casa serviremos o Senhor. Josué, meus irmãos, durante toda a sua vida, edificou altares a Deus. E não porque teve uma vida fácil, como um general do povo, um líder, não. Mas porque permaneceu perseverante. E a quinta e última característica de um bom soldado de Cristo é a sua dependência do rei. Ele depende do rei. Um bom soldado de Cristo não confia nas suas próprias forças. Um bom soldado de Cristo está em contato constante com o rei, porque sabe que é em Cristo que há verdadeira força. Ele espera em Deus. Ele não vai à frente de batalha confiante nas suas próprias armas, na força de seus cavalos, mas ele vai porque serve a um Deus que é forte, a um rei que é poderoso. Frederico o Grande, um grande conquistador, certa vez encontrou seu general, o general mais vitorioso, estava de joelhos orando. E Frederico achou aquilo muito estranho, porque aquele general nunca havia sido derrotado numa batalha. E era um general que não tinha medo. Todas as vezes que precisava enfrentar o inimigo, ele se dispunha a ir. E quando Frederico o viu de joelhos orando, pensou em zombar dele, em rir dele, porque ele se mostrava tão fraco, tão frágil naquele momento. Mas então o general terminou a sua oração e percebeu que o rei estava próximo, a ponto de zombar dele. E então ele disse ao rei: Sua Majestade, eu estou aqui pedindo ajuda ao grande aliado de Sua Majestade, que nos tem concedido as vitórias nas batalhas. Um bom soldado de Cristo vai adiante, enfrenta o inimigo, está disposto a dar a sua vida, mas sabe que no fim, tudo o que é conquistado é pelo poder do seu próprio rei. Ele sabe que a comunhão com Cristo é a sua força, e que unido à igreja, ele então recebe a força divina necessária para seguir em frente. Um bom soldado de Cristo ora e está em dependência do Senhor. Essas são então 5 características que encontramos num bom soldado de Cristo: lealdade ao rei, obediência ao rei, paixão pelo serviço ao rei, perseverança nos combates pelo rei, dependência do rei. Eu poderia terminar a pregação aqui, e você iria para casa com bastante informações, e pode ser que essas informações não fariam diferença nenhuma na sua vida, e amanhã você acordaria, sairia para o trabalho, nem sequer se lembraria da mensagem que ouviu aqui. É por isso que eu quero fazer uma única aplicação para a vida, mas dar a você pelo menos 5 razões para que se esforce em ser um bom soldado de Cristo amanhã. A aplicação é simples: seja um bom soldado de Jesus. Vamos repetir? Seja um bom soldado. Ok, essa é a aplicação. De tudo que você ouviu até agora, lembre-se disso. Seja um bom soldado de Jesus. Agora, por que você deve se esforçar em ser um bom soldado de Jesus? E eu quero trazer algumas razões. Primeira delas, seja um bom soldado de Jesus, porque seus irmãos o são. Aqui nesta igreja, há bons soldados de Cristo. Há pessoas que não buscam a glória para si mesmos, que servem a Cristo, e quando servem, se sentem e sabem que são servos inúteis.
Há aqueles nesta igreja que estão aqui nesta noite, que brilharão como as estrelas mais brilhantes, pois levam muitos a Cristo, através de suas vidas e da mensagem que carregam. E eu tenho um pedido a esses irmãos, a você que tem sido um bom soldado de Cristo: não desanime, avance, que avançar seja o seu lema, nunca pense em recuar. Pode ser que você não se sentirá, em alguns momentos, valorizado. Pode ser que o seu trabalho a Cristo não seja visto. Pode ser que as suas batalhas sejam pesadas. Mas eu digo a vocês, bons soldados de Cristo, avancem. Avancem sim no amor a Deus. Avancem no ardor pelo Evangelho. Avancem e o Senhor os fortalecerá. Mas eu sei que há também irmãos que, como soldados de Cristo, permanecem acomodados. São soldados sim, mas não estão nas fileiras dos bons soldados de Cristo. A esses, eu também trago uma palavra. Saibam que a batalha está diante de você, diante de vocês. Mostre as cores que você defende e sirva o seu mestre. Seja ousado, seja firme. Se já houve um tempo que você serviu ao Senhor com dedicação, com ousadia, com fervor, volte a este tempo. O exército de Cristo precisa do seu empenho, não porque Cristo precisa de nós, mas porque nós precisamos uns dos outros. Muitos dos seus filhos, dos filhos daqueles que estão desanimados, muitos deles estão sendo atraídos pelas diversões mundanas, estão sendo atraídos pelos perigos que há lá fora, o mundo, a carne, o diabo. Por isso você deve enfrentar com maior seriedade a sua vida e viver uma vida piedosa, mais profunda com Cristo. Pode ser que o seu desânimo hoje, a sua acomodação hoje, redunde numa geração futura que lhe trará motivo de dor e não de alegria. Por isso, desperte do sono e seja um bom soldado de Cristo. Segundo lugar, segundo motivo para você ser um bom soldado de Cristo: seja um bom soldado de Jesus, porque uma causa sublime está em jogo. O que está em jogo? O reino de Deus está em jogo. A igreja de Cristo está em jogo. A palavra de Deus está em jogo. Há tantos pregando a mentira. A verdade está em jogo. O evangelho está em jogo. A salvação de pessoas ao seu redor está em jogo. A obediência e o serviço a Jesus está em jogo. Por isso, seja um bom soldado. A causa é sublime demais. E veja, mesmo que você decida continuar sendo um cristão medíocre diante de Cristo, saiba que ninguém jamais abalará o trono de Jesus. Porque ainda que o homem falhe, Jesus não falha. Terceiro motivo para ser um bom soldado de Cristo: seja um bom soldado de Jesus, porque bons soldados lhe precederam. Você tem uma dívida com aquelas pessoas que precederam você. Com quem? Você tem uma dívida com os profetas que estão aqui, que deram a vida deles, que sofreram terrivelmente para que você recebesse a mensagem de Deus. Você tem uma dívida com os apóstolos, que recebendo a comissão de Cristo de levar o Evangelho, foram aos quatro cantos do mundo conhecido de seu tempo, sofreram, morreram por causa disso,
mas levaram o Evangelho. Você tem uma dívida com aqueles que, para traduzirem o texto bíblico, para que você pudesse ler hoje, morreram, foram queimados vivos por sacrilégio. Você tem uma dívida com os reformadores, que, sofrendo perseguição da Igreja Católica Romana principalmente, dedicaram a sua vida para que o Evangelho puro e genuíno chegasse a nós. Você tem uma dívida com seus parentes cristãos, que falaram de Jesus para você, falaram porque um dia ouviram do Evangelho de alguém. Você tem uma dívida com aqueles que precederam você nesta igreja, numa igreja antiga nesta cidade, fundada por homens e mulheres dedicados a Deus, que contribuíram para que hoje você pudesse ter acesso à palavra de Deus. Meus irmãos, devemos ser bons soldados de Jesus, para honrar aqueles que nos precederam. Pela graça de Deus, eu oro a Ele, que você não ande de maneira indigna da nobre linhagem que o Senhor lhe deu. E um quarto motivo para ser um bom soldado de Jesus: seja um bom soldado de Jesus, porque a batalha já foi vencida. Vamos repetir? Seja um bom soldado de Jesus, porque a batalha já foi vencida. Não entramos numa batalha sem saber o resultado final. Nós sabemos. Jesus venceu. E um dia Ele reunirá todos os seus soldados, que, voltando da guerra, desfrutarão dos despojos e compartilharão do triunfo final de Cristo. O Senhor há de conceder a cada um de nós as mais maravilhosas bênçãos quando estivermos diante dEle. Há uma coroa gloriosa que será compartilhada conosco, que receberemos. Há honras que o Senhor nos concederá naquele dia. Uma coroa está preparada para nós, embora a cabeça de Cristo tenha recebido uma coroa de espinhos. Sandálias de prata estão preparadas para nós, que ainda que tenhamos que andar neste caminho e neste mundo, que é tão duro, honra e imortalidade nos esperam. Quinto e último motivo para você se esforçar em ser um bom soldado de Jesus: seja um bom soldado de Jesus, porque o grande general é digno. Vamos repetir? Seja um bom soldado. Amanhã você vai se esforçar em ser um bom soldado de Jesus, porque Ele é digno. As mãos do Supremo General foram feridas, os seus pés perfurados, e não há maior símbolo de amor por você do que esse. Ele é digno. Você foi salvo da condenação. O que você pode fazer que seja suficiente para mostrar a sua gratidão a Ele? Buscar ser um bom soldado de Cristo. Ele assegurou a vitória eterna. Como você pode demonstrar às pessoas que sente no coração possuir uma dívida eterna com Deus? Se esforçando em ser um bom soldado de Cristo. Aqueles olhos que são como chama de fogo se encheram de lágrimas por você. Aquela cabeça foi coroada de espinhos por você. Aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores inclinou a sua fronte para a morte por você. É por isso que por Ele você deve dedicar a vida para o seu louvor. Meus irmãos, que o Senhor conceda que haja muitos
bons soldados de Cristo na igreja, para a glória dele. Se você não era, ainda pode ser. Que Deus lhe conceda isto. E Deus lhe abençoe.